Café com Sêmio de número 110, provavelmente. Deixa eu esperar vocês entrarem. Para quem está no podcast, paciência, que esses primeiros segundos ou minutos são assim mesmo. É só confirmar aqui. Já confirmando. Café com Sêmio, número 109. Ao rei viver é dizer ordeno-te. Esse é o tema. Ao rei viver é dizer ordeno-te. Essa é a vida do rei. Alguém sabe de onde eu estou tirando isso? Ao rei viver é dizer ordeno-te. Rui falou que ouviu uns 4 episódios da Estrada. Tem 108, né? 109 agora. Vitor Moreira, boa noite. Ao rei viver é dizer ordeno-te. Isso aí é tirado do livro do Pequeno Príncipe, né? Os planetas visitados pelo Pequeno Príncipe. Ele visita 6 planetas. E a gente pode tirar uma boa reflexão dessa visita aos planetas a partir desta visita aos planetas, ao mundo da medicina. Pensa bem, no planeta do rei, né, onde vive o rei, a vida dele é dizer ordeno-te. No mundo, no planeta do bêbado, até para quem leu o Pequeno Príncipe sabe que existe a visita aos planetas, né? Para o bêbado, a vida se resume a ficar verificando as garrafas, se elas estão cheias ou vazias, né? Para o acendedor de lampião, que também é um mundo, a vida dele se resume a acender e apagar lampiões. E ao rei viver também só significa ordenar. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo da vida não é incomum que a gente encontre os nossos planetas, né? E aí o médico, por exemplo, ele entra dentro do planeta da medicina. E então ele vira um baita de um médico, né? Ele vira aquele sujeito que exerce a medicina com muita habilidade técnica, né? Assim como o acendedor de lampião também acende o lampião com muita habilidade técnica, e o próprio rei ordena com muita propriedade. Mas ele vive apenas naquele mundo, né? E aí dentro daquele mundo ele desenvolve um papel importante socialmente para aquela bolha, mas ele desenvolve também, em paralelo a isso, uma preguiça setorial, né? A gente acha que a preguiça é uma coisa só, né? A Patrícia Pires aqui mandou um olho, não sei exatamente o que ela quer dizer com esse olho, mas talvez seja um recado dizendo que ela está me vigiando, e tudo bem. Sinto-me vigiado por você e pelo seu nobre esposo, Caio. Então, essa ideia dos planetas do Pequeno Príncipe, elas fazem uma alusão à preguiça setorial que a gente desenvolve na nossa vida, né? Então você imagina, você passa a vida inteira acendendo o lampião, apagando o lampião, acendendo o lampião, apagando o lampião. E o médico às vezes se embriaga numa vida que basicamente é medicina. E ele vive nesse planeta e desenvolve uma preguiça setorial para outras coisas. E aí você fala, né? Normalmente quando a gente fala assim sobre preguiça, dá aquela sensação de ficar deitado na cama, com o pé enrolando com o pé meio para fora, com um lençol ali, e você fica ali dormindo mais uma meia hora, mais uns 40 minutos, né? A impressão é que preguiça é isso, mas não, né? Preguiça não é só aquela moleza física, existe a preguiça setorial que talvez seja mais grave ainda, que é aquele médico que ele passa a viver num planeta, como os planetas do Pequeno Príncipe, né? E ele vive no planeta do médico. Ele pode desempenhar bem a medicina, ele tem ali uma responsabilidade profissional e desenvolve uma preguiça com os outros domínios da vida, né? Por exemplo, com a família. É muito fácil para um médico, né, que vive no planeta da medicina não ter tempo para a família, né? Chega em casa e ele fala, por exemplo, que dá a vida por um filho, que dá a vida pela esposa, mas não consegue ficar 5 minutos com o filho quando chega em casa, ou num programa o seu horário de lazer ou um tempo para ele se dedicar
aos filhos e à esposa, né? Lembrando que dá trabalho, né? Não é fácil. Qualquer pessoa que esteja dentro do que eu estou falando agora, para quem está de fora é mais fácil imaginar que seja fácil. Então, um aluno de medicina aí que, enfim, não tem filho, ele acha que apenas a emoção despertada agora, pela idealização de no futuro ter um filho, né, que aquilo é suficiente para construir um pai e uma mãe. Não é. Ter um filho, ter uma esposa, ter uma casa e se programar para ficar com eles é um trabalho como outro qualquer. E é um trabalho mesmo, tá? É um trabalho como o seu trabalho dentro da medicina. Muito difícil que espontaneamente um sujeito atarefado consiga ali se dedicar plenamente à família. A tendência é se enclausurar numa bolha ou num planeta e sempre arrumar a justificativa quase irrefutável de que eu estou trabalhando para o bem da minha família. E a sua família não precisa só de você naquele planeta, né? A verdade é que a sua família não precisa só de você trabalhando, de você só trabalhando, né? Se você desenvolve essa preguiça setorial, que é não se esforçar ativamente para criar horários para a família, por exemplo, você vai deixar a desejar nesse campo e vai ficar exatamente como ali os personagens do livro do Pequeno Príncipe, que vivem num planeta limitado. E pensa bem como que a gente já não faz isso espontaneamente, né? A gente já não cria os nossos planetas e fica ali. Em quantos planetas você vive, né? Pensa aí. Se eu parar a pensar aqui, o meu planeta é o trabalho, né? Meu grande planeta é o trabalho. E para eu me organizar fora disso e tentar construir o meu outro planeta é um esforço danado. Porque é mais fácil, entendam isso, é mais fácil entrar de cabeça no trabalho e ficar arrumando coisa para fazer no trabalho do que se esforçar dentro da própria casa. E tem alguns dados alarmantes, né? Por exemplo, na classe média do Rio de Janeiro, 75% dos casais estão divorciados. Né? Quantas pessoas a gente não vê que arruinam os seus casamentos depois que passam a viver cada um em um planeta? E quando o planeta entra em conflito, quando há uma necessidade e um esforço de sair da preguiça setorial para poder, construir ou produzir algo maior, a pessoa não consegue e entra em conflito mesmo, né? Entra briga, né? Começa a brigar, a ponto da pessoa olhar para aquilo e falar assim, eu não gosto mais disso, eu não quero mais isso, né? E se a gente for rastrear, são pessoas que estão vivendo em planetas diferentes, né? São pessoas que desenvolvem a tal da preguiça setorial. Isso é um problema, porque preguiça não é um estado completo que atinge todas as dimensões da vida, né? A preguiça ela pode se apresentar em uma área e outra não. Então, para resumir esse podcast, a ideia é que a gente entenda que não basta viver no planeta da medicina e do trabalho. Lembrando o trabalho da enfermeira Bronnie Ware, dos pacientes no leito de morte, que um dos arrependimentos era ter trabalhado demais. Eu não estou sugerindo que você trabalhe de menos, mas que você rastreie aí na sua vida, principalmente na vida de estudo de trabalho, se você consegue organizar o seu tempo para construir também uma vida em um planeta onde estejam os seus filhos, a sua esposa, seu marido e a sua família. Isso não é espontâneo. Eu vou repetir 1 milhão de vezes aqui. Espontaneamente, pelo trabalho, a gente se afasta das pessoas. A gente não se aproxima e a gente vive num planeta do trabalho que é muito semelhante aos planetas do livro do Pequeno Príncipe. Então, reflitam sobre isso e pensem que nós precisamos povoar alguns planetas, não só o planeta do estudo do trabalho. Isso não quer dizer que a gente vai ficar mais tempo no planeta da família. Isso também é um problema, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Se eu chegar a partir de amanhã e falar, não, então agora eu vou ficar o tempo todo com a minha família, eu não trabalho e eu não sustento a minha casa. Também é um problema. Então tem que fazer isso na medida certa, mas sem ficar morando e habitando apenas um dos planetas. Beleza, galera? Um abraço a todos e até o próximo Café com Sêmio. Em té.